Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 130. Irmãos, há 13 anos, o mundo inteiro acompanhou uma história dramática e extraordinária de um grupo de 33 mineiros que ficaram presos numa mina no Chile. E eu fiquei chocado de perceber que já se passaram 13 anos desde então. Parece que foi ontem que essas notícias chegaram para nós e nós acompanhamos com muita expectativa o resgate desses homens. E logo nas primeiras inspeções ali, os técnicos concluíram que não seria possível tirar uma rocha enorme de milhares de toneladas que havia desabado e fechado o único acesso até onde eles estavam. Então, eles certamente pensaram que aquelas pessoas iriam morrer, porque não havia como chegar para resgatá-los. Mas, depois de 2 meses de muito trabalho, e também da ocorrência de pequenos milagres que foram acontecendo no processo, alguém desenvolveu uma cápsula, e essa cápsula foi usada para escavar um outro acesso, né? Antes de usarem a cápsula, foi escavado um outro acesso, e depois introduziram essa cápsula, através da qual eles tiraram as 33 pessoas de lá. Foi um milagre, irmãos, milagre que todos os 33 tenham saído vivos. Para todos que acompanharam, foi uma sensação de alívio enorme. E para nós cristãos, é difícil pensar no sucesso improvável dessa missão de resgate, sem atribuir à mão de Deus, né, a razão deste sucesso. E, de fato, aprove ao Senhor que, na sua graça, Ele ouvisse ali o grito de socorro daqueles mineiros, naquele abismo tão profundo, e os salvasse daquela situação. O Salmo 130 me fez lembrar desse episódio. É uma poesia bem delimitada, metricamente falando. Ela tem 4 pares de versos que são complementares entre si. E nós vamos ler esse texto e vamos refletir um pouco sobre ele, porque, de certo modo, o salmista também estava ali preso no abismo, né, nas profundezas do seu desespero, no fundo de um poço, esperando ali o fim, mas, ao mesmo tempo, confiando que Deus poderia operar um milagre e tirá-lo daquela situação. Então, de certo modo, a experiência vivida pelos homens no Chile pode nos servir para ilustrar o que está se passando aqui no coração do salmista. E existe algo que impede, né, que ele possa alcançar a superfície, mas Deus sempre pode agir, não é? E quando o salmista cai em si, quando ele vê que os seus recursos pessoais haviam todos se esgotado, então ele faz a única coisa plausível e aconselhável neste momento, que é gritar por socorro, pedir a Deus, que é a única pessoa que pode ajudá-lo nesse momento. E nessa belíssima poesia nós vamos ver certas características na forma como Deus age nesses momentos de fraqueza e sofrimento que nós passamos na vida. Então, isso pode nos mostrar também qual é o caminho que nós devemos seguir nessas horas, né, a fim de que nós possamos manter a esperança de que Deus ainda vai operar e vai agir em nossas vidas, nos livrando dessas situações limite que nós vivemos. Okay? Então, vamos ler o Salmo 130 e depois nós vamos orar. Diz assim: das profundezas clamo a Ti, Senhor, escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra.
A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois o Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Oremos. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela Tua palavra, pois a simples leitura da Tua palavra nos abençoa grandemente. Obrigado pelo privilégio que temos de tê-la aberta diante de nós mais uma vez. Nessa noite, Senhor, quando nós estamos nos preparando para celebrar o Senhor na ceia de Natal, que o Senhor possa trazer algo novo, ó Deus, aos nossos corações nessa noite, a fim de que nós saiamos daqui, Senhor, primeiramente alimentados em nosso espírito e fortalecidos na fé e na esperança que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós te pedimos e entregamos aos teus cuidados agora os nossos corações e mentes, e pedimos que o Senhor possa fazer deles terra boa, onde a tua palavra semeada possa frutificar abundantemente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, essa ideia de profundeza ou de abismo sempre tem uma conotação negativa para os hebreus. A história bíblica é cheia de situações onde nós vamos ver a citação de abismos, não é, de poço, de cova, e são formas de os autores bíblicos expressarem sentimentos como aflição, como angústia, como desespero pelas adversidades vividas por eles. Então, constantemente, eles ligam essas experiências a essas imagens de abismo ou de uma cova. Nós podemos ver, por exemplo, o profeta Jeremias descrevendo ali os seus sofrimentos ao ver o cerco babilônico em Jerusalém. Ele diz: da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Lamentações 3:55. Ou o profeta Jonas, do seu momento de maior drama, quando o Senhor o lançou numa sepultura viva, no ventre de um peixe enorme, como um profundo abismo, é assim que ele descreve no capítulo 2 da sua profecia. Então, sempre temos esta ideia do abismo representando essas situações desesperadoras que nós vivemos, onde nós olhamos para o lado, não vemos esperança, olhamos para o outro, não vemos esperança, e a sensação que nós temos nesses últimos tempos é que o mundo, de certo modo, está se transformando nesse grande abismo, para onde nós estamos indo, e olhamos para todas as direções e não vemos muita esperança, mas nós precisamos olhar para Deus, precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor e encontrar nele a força, a capacidade e também o encorajamento que nós precisamos para seguir em frente, confiando que Deus pode mudar as situações mais adversas da vida. E em contraponto a essa visão, das profundezas, também os salmistas contrastam a ideia sempre positiva dos montes. Salmo 121, por exemplo, que todos conhecemos, quando ele diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É lógico que o salmista está, de certo modo, influenciado pela ideia da cultura da sua época, que Deus era um Deus que se manifestava especialmente em determinados lugares. Então, a ideia de que os montes eram o lugar da habitação de Deus é uma ideia bastante simples de entender, porque é um lugar alto. Então, ainda hoje, muitas pessoas gostam de ir orar no monte, porque elas acreditam que um monte é um lugar onde Deus especialmente habita. Mas, independente da fé que cada um tenha em relação a essas coisas, esses são elementos simbólicos que mostram para nós o que havia no coração dessas pessoas, uma expectativa de um livramento da parte de Deus. É certo que esses conceitos se aplicam também à nossa experiência ainda hoje, quando nós estamos passando por uma situação de sofrimento, de escassez, nós costumamos dizer: eu estou num buraco sem fundo, As pessoas dizem isso. Ou então, alguém pode dizer: eu estou muito para baixo hoje. Já no nosso crentez,
nós dizemos, ora por mim que eu estou no vale, né? O crente gosta muito de falar isso, né? Ora por mim que eu estou no vale. Estou na aprovação, né? Tem um irmão que frequentava aqui a igreja há muitos anos, ele falava, pastor, ora por mim que eu estou na Babilônia, eu preciso de libertação do Senhor. Então, são linguagens simbólicas que expressam uma situação de desespero, de angústia que vai no coração. Então, o salmista estava numa situação assim, e ele compara a sua situação a essa imagem de alguém que está num abismo profundo, né, onde o sentimento que existe é que não há como escapar. O coração está aflito, angustiado, e não tem muita perspectiva de livramento. E diante desse quadro aflitivo, qual é a saída que ele encontra para ele conseguir deixar esse abismo, né? Assim como Jeremias e como Jonas, ele está orando, ele está falando com Deus, ele está abrindo o coração diante do Senhor. Existe uma situação que provoca esse bloqueio no coração e muitas vezes faz com que a gente entenda que Deus já não nos ouve mais. E esse bloqueio é o pecado. O pecado que nos assedia o tempo todo, que o tempo todo nos confronta, que o tempo todo nos tenta de várias maneiras diferentes. Então, esse homem aflito, ele deseja sair do abismo, mas, ao mesmo tempo, ele se julga sem méritos diante de Deus. Ele se julga uma pessoa totalmente alijada, separada da misericórdia de Deus, porque ele pecou de algum modo. Então, esse é um dos momentos mais decisivos da vida e da situação, né, de uma pessoa nesse caso, porque é muito difícil manter a fé, irmãos, quando nós olhamos para o tamanho da dificuldade que nós estamos enfrentando e começamos a pensar que Deus não vai nos ouvir porque nós pecamos, porque nós falhamos, né? Então, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e aprender com aquilo que ela tem a nos ensinar. Aí nós vemos aí, no versículo 3, ele diz, Senhor, se tu observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? O que ele está dizendo, irmãos? Ele está dizendo, gente, se o nosso Deus fosse observar tudo que a gente pratica, todas as nossas iniquidades, todas as nossas falhas e defeitos, não haveria esperança para ninguém. Mas Deus não tem prazer em condenar e nem punir, o prazer de Deus é em perdoar. O prazer de Deus é de restaurar, o prazer de Deus é de usar de misericórdia, é de conceder a sua graça. No texto de Ezequiel, ele diz que ele não tem prazer nem na morte do ímpio. Imagine então no sofrimento dos seus filhos. Ele não tem prazer, ainda que muitas vezes esses sofrimentos sejam formas que ele usa para nos levar de volta à sua vontade. Então, é muito desafiador manter a esperança nesses lugares de escuridão, nessas profundezas onde muitas vezes a nossa alma entra e tem dificuldade para sair. Não é? Então, muitas vezes nesses momentos a gente desanima de orar, porque nós passamos a maior parte do tempo focados no problema, ao invés de procurarmos uma solução. Nós ficamos meio que em estado de suspensão, né, temporariamente fora do ar, como aqueles mineiros ali no fundo do abismo, sem ter ideia do que está acontecendo do lado de fora, se haverá resgate, se não haverá, se houver, como vai ser, se vai acontecer, quanto tempo vai levar, ou seja, só havia incertezas, mas do outro lado haviam pessoas trabalhando arduamente para que eles fossem salvos. Isso se assemelha muito, irmãos, da maneira como Deus lida conosco. Nós estamos aqui do nosso lado, no nosso buraco, no nosso abismo, muitas vezes imaginando que Deus não está nem aí para o que está acontecendo com a gente, e Ele está lá do outro lado, trabalhando para nos tirar daquela situação, e preparando uma maneira especial de nos resgatar e nos levantar para a superfície novamente. Então, o salmista rompe com esse estado de entorpecimento e vai orar, ele vai buscar a Deus, ele vai suplicar a misericórdia do Senhor. Não é o que diz os versos 1 e 2, ele diz, das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos
as minhas súplicas. Ou seja, ainda que ele estivesse numa situação extremamente desafiadora e aparentemente sem solução, ainda assim ele ora. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo chama de esperar contra a esperança, falando sobre Abraão, no capítulo 4 do livro da carta aos Romanos, quando ele diz que Abraão esperou contra a esperança. Ou seja, em vários momentos da sua vida, em muitas situações, ele não tinha nada que ele pudesse ver que trouxesse a ele motivos para crer, para esperar, mas mesmo assim ele continuava crendo e esperando, porque, embora ele não visse motivos e razões, ele sabia que Deus era um Deus de misericórdia, de graça e de compaixão. Então, irmãos, nós esperamos em Deus, não é porque as circunstâncias dizem que nós devemos esperar, mas porque nós nos movemos pela fé e não pelo que vemos. Então, se nós conhecemos esse Deus ao qual servimos, nós sabemos plenamente que podemos confiar nele, que podemos esperar na sua misericórdia, porque ele é um Deus de bondade, de amor e compaixão. E ele fala aqui sobre duas palavras que são muito usadas nos salmos de lamento, que é o clamor e a súplica. Palavras que demonstram intensidade na oração. O clamor significa buscar a Deus com todo fervor, com o coração rasgado em sua presença. É aquela oração engajada, comprometida, onde nós estamos totalmente envolvidos na oração. O mundo pode acabar do lado de fora, mas nós aqui no nosso quarto de oração, nós estamos envolvidos numa luta com Deus. Infelizmente, irmãos, os nossos dias são dias tão trabalhosos que muitas vezes nós estamos orando, mas a nossa mente começa a fugir para outro lugar. Às vezes nós estamos tão ansiosos que a gente não consegue nem raciocinar para orar, não é verdade? Mas nós precisamos pedir a Deus que nos dê forças, que Ele nos dê capacidade de desenvolvermos uma vida de relacionamento com Ele, que seja comprometida, que seja engajada, onde nós possamos realmente chegar com o nosso coração inteiro na sua presença. A súplica é aquela oração que reconhece, onde você se reconhece indigno, onde eu me reconheço indigno, e a gente busca pelo favor de Deus, não é porque merece, mas porque precisa, e porque a gente espera que Ele use de misericórdia mais uma vez para conosco. Mas além de orar com profunda devoção e paixão, ele também ora com muita consciência, irmãos. Isso também é importante, orar com a consciência. Porque nessa oração ele vai revelar qual é o tipo de impedimento, qual é o tipo de situação que naquele momento se torna para ele um peso. E algo que faz com que ele tenha dificuldade de crer que Deus o levantará daquela circunstância, que é o quê? É o pecado, conforme nós dissemos. Então, nos versos 3 e 4, ele vai dizer: Senhor, se tu observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Então, ele reconhece que o motivo principal pelo qual ele está vivendo aquela situação é o próprio pecado. Então, eis aí a substância principal, né, da nossa rocha, que impede, muitas vezes, a passagem, né, da graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, até os nossos corações, e nós nos vemos muitas vezes impedidos de orar, porque achamos que Deus já não nos ouve mais. Mas, meus irmãos, não existe pecado tão grande que impeça Deus de usar de misericórdia para conosco. Não existe pecado tão profundo, tão intenso, que Deus não possa perdoar e que Ele não possa dali nos arrancar e nos tirar para uma vida renovada na sua presença. Nós precisamos confessar e abrir o nosso coração. Então, ele confessa nas suas aflições que elas são merecidas, né? Ele diz: Senhor, se tu observares iniquidades, quem poderá escapar? Ou seja, Deus é o Senhor. Ele é um Deus justo. Ele está acima, né, de todas as coisas, inclusive acima
da nossa capacidade de compreender o quanto Ele nos ama e o quanto Ele nos quer bem. Mas Ele é um Deus justo, um Deus que ama a retidão, a justiça, a santidade. Então o salmista reconhece que o próprio Deus é o autor do seu sofrimento, não é? Quando ele fala, Senhor, se tu observares iniquidade, Senhor, quem poderá escapar? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Ele está atribuindo aqui tudo a Deus. Não só a possibilidade de salvação, de resgate, mas ele está atribuindo tudo a Deus, ou seja, até aquele momento de luta, o próprio Deus tem permitido, tem determinado sobre a sua vida para o seu crescimento, para o seu aprendizado. Então Deus é justo em puni-lo, porque ele merece. Mas ele também sabe que o juízo de Deus jamais será satisfeito pela justiça dos homens. Então, se Deus se detiver a observar as nossas iniquidades, ninguém pode escapar da sua ira. Então, 3 coisas que são muito importantes sobre a relação de Deus conosco são reveladas aqui, irmãos. Primeiro, Deus é o único justo juiz, e a sua justiça está em constante atividade no mundo o tempo todo, e sobre as nossas vidas também o tempo todo. Então, essa é uma das características que o Antigo Testamento vai destacar com maior frequência. Deus é um Deus de justiça. E muitas vezes as nossas orações estão voltadas para situações, para desejos que nós temos e até necessidades que nós temos, que muitas vezes não batem com o senso de justiça de Deus. Então, por isso, nós devemos orar com consciência. Mas, em segundo lugar, Deus age como alguém que tem uma balança em suas mãos, Ele pesa as nossas iniquidades, sim, mas Ele também pesa a sua misericórdia. O autor aqui atribui ao Senhor o papel de um sentinela no seu posto, né, que está ali vigiando o ser humano que Ele criou para a sua glória, o guarda de Israel que não dorme, que não cochila. Mas Ele também mostra que esse Deus está vigiando não só para punir, mas também para resgatar. E por fim, se esse Deus não se dispuser a oferecer a sua graça, além de nos vigiar, de julgar retamente, não há esperança para nós. Para onde iremos? Né? A quem recorreremos? Então, o pecado nos mantém aprisionados a esse abismo, porque nós desacreditamos na misericórdia de Deus. Isso acontece desde que os nossos primeiros pais pecaram e provocaram o desabamento, entre aspas, da nossa relação com Deus. Então, quando nós entramos na presença do Senhor, nós devemos fazer isso com plena consciência de que Ele, irmãos, não tem qualquer obrigação de nos abençoar e de nos ouvir. Pelo contrário, como nas palavras de Calvino, ninguém deve entrar na presença de Deus senão de forma humilde, com o único propósito de aplacar a sua ira. Ou seja, Deus não nos deve nada. O que Ele faz por nós, Ele faz porque Ele é bom. E é isso que nós vamos ver aqui, né? Quando Ele diz no verso 4, mas contigo está o perdão. Essa é a boa nova do Salmo. É claro que isso não quer dizer que Deus pode fazer vista grossa para o pecado, ou que Ele possa usar de benevolência, de graça, e esquecer que o pecado aconteceu. Deus nunca faz isso, irmãos. Como é que Ele vai se revelar? Qual é a sua autodescrição? Lá em Êxodo capítulo 34, versículos 6 e 7, Ele fala sobre si mesmo. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado. Ou seja, para cada ato de perdão concedido pelo Senhor, deve haver restituição perante Ele. É preciso haver uma vítima que assuma o lugar do transgressor, porque Ele não inocenta o culpado. Em que sentido? De não fazer de conta que nada aconteceu e acobertar o pecado, o erro.
Essa é a razão do sistema de sacrifícios que foi instituído lá no Antigo Testamento, porque era preciso que uma vítima tomasse o lugar do transgressor, não é? E isso vai acontecer desde os tempos antigos até os dias de Cristo Jesus. Então, enquanto o verso anterior acende uma luz vermelha e traz grande apreensão, Senhor, se tu observares a iniquidade, quem subsistirá? O verso 4 traz uma luz verde, de esperança na compaixão de Deus. Temos aí, então, né, a balança equilibrada, de um lado a justiça e do outro a misericórdia de Deus. Uma confissão sincera e uma confissão consciente é o suficiente, irmãos, para nós recebermos o perdão da parte do Senhor. Não precisamos subir a escadaria da penha de joelhos, nem pegar uma cruz pesada e sair arrastando até algum centro, né, de culto, onde todos vão para procurar remissão de pecados. Cristo já fez todo o sacrifício necessário para que o perdão fosse concedido a nós. Mas o salmista termina esse verso com uma advertência. Ele diz, mas contigo está o perdão para que sejas temido. E parece estranho isso, né, irmãos? O correto parece que seria assim, mas contigo está o perdão para que não sejas temido. Pelo contrário, ele diz, contigo está o perdão para que sejas temido. O que ele quer dizer com isso? Bom, é preciso tomar os dois versos juntos, ou seja, quando pensamos nesse Deus, devemos vê-lo como aquele que vigia sobre os nossos pecados, mas também como aquele que oferece a sua misericórdia gratuita para nós. Então é isso que nos infunde temor, um profundo respeito a esse Deus. Nós temos plena consciência de que Ele, sendo justo, Ele poderia, com pleno direito, nos condenar compulsoriamente. Mas, ao invés disso, Ele se dispõe a nos perdoar. Ele nos faz entender que nós dependemos exclusivamente da sua bondade, do seu amor, a fim de que não sejamos consumidos pela sua ira. Então, a graça de Deus, quando recebida pelo pecador, ela não leva o pecador à negligência, e sim à alegre obediência. É por isso que quando nós falamos, irmãos, sobre eleição incondicional, né, sempre tem um ingênuo que vem com aquela frase, mas então, como é que o pessoal diz? Uma vez salvo, salvo para sempre. Eu posso viver uma vida de pecado, que eu estou salvo, estou garantido. Meus irmãos, quem é salvo não pensa em viver uma vida de pecado. Quem é salvo pensa em viver uma vida de santidade, para agradar a Deus. Então, se alguém diz, bom, eu sou salvo, está tudo tranquilo, então agora eu vou viver plenamente no pecado porque estou garantido, essa pessoa nunca conheceu a Deus, nunca foi salva por Cristo, porque se fosse, ela não pensaria dessa maneira. Quando nós temos a mão de Deus sobre nós, o nosso coração se inclina para a santidade. O nosso desejo sincero é de fazer aquilo que agrada a Deus, porque nós tememos pelo fato de Ele nos ter concedido o seu perdão e a sua graça. Isso traz temor à nossa alma. Entende? Eu me lembro que, em certa ocasião, eu estava na faculdade com 3 crianças pequenas e a luta muito grande, e nós frequentávamos uma igreja naquela época que tinha muitos irmãos e eu costumava fazer as lições da escola bíblica dos jovens, e então um dia uma pessoa chegou para mim, eu não sei se foi para mim ou para minha esposa, não me lembro ao certo, mas ela entregou uma oferta, e ela disse, olha, diga para o, acho que foi alguém que me entregou, porque essa pessoa mandou, e essa pessoa então disse assim, olha, diga para o Oswaldo que eu fiz um voto, né, que aquela pessoa tinha feito um voto com Deus, e
que se ela recebesse uma bênção que ela estava esperando, ela iria dar uma oferta para ajudar na jornada na faculdade. E aquela semana foi uma semana tão difícil, a gente estava tão duro, e aquele dinheiro veio numa hora muito certa. Mas o sentimento que eu tive não foi um sentimento de festa, pelo contrário, eu senti um peso tão grande no meu coração. E quando cheguei em casa, eu peguei aquele envelope, dobrei os meus joelhos e chorei compulsoriamente na presença de Deus, copiosamente, porque eu senti um peso muito grande de temor com aquele ato de graça da parte de Deus através daquela pessoa. É isso que o salmista está dizendo aqui, irmãos. A graça de Deus, ela pesa tanto no nosso coração que nós tememos. Nós não fazemos festa, nós não pulamos de alegria, pura e simplesmente. Podemos fazer isso, mas sobretudo o que nós sentimos é um peso. É isso que nós deveríamos conservar nessa época de Natal, quando nós pensamos que Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Isso deveria ter um peso muito grande em nossos corações. Um peso de alegria, mas ainda assim um peso. Que trouxesse temor, que trouxesse reverência aos nossos corações. Então aqui é uma resposta que nós damos, né? Quando nós observamos esta característica especial de Deus, de ser misericordioso e compassivo. Então, nos versos 5 e 6, ele vai dizer: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Então, quando nós pensamos nessa forma que Deus tem de agir em nosso favor, quando nós pensamos na sua benevolência, quando nós apelamos à sua misericórdia, qual deve ser a nossa resposta? A rendição da nossa alma, irmãos. A vivência no estado de espera perseverante pela manifestação da presença desse Deus. Em apenas 4 frases, o autor afirma e reafirma essa disposição de uma esperança convicta. Veja no verso 4 e 5, ele fala: eu aguardo, eu espero e eu anseio. Ou seja, são 4 verbos que estão colocados aí, mostrando que ele havia no seu coração uma profunda expectativa pela manifestação da presença de Deus em sua vida. A ênfase está claramente deslocada aqui do cenário anterior, né? Deus numa torre de vigia, num constante estado de juízo, porque Ele é um Deus de justiça. Agora surge um novo cenário, a expectativa alegre pela manifestação da palavra do Senhor, a palavra de perdão e de salvação. Agora, somos nós que estamos na torre de vigia, aguardando o perdão de Deus, uma sentença de absolvição, de liberdade, de soltura das amarras, do desespero, do poço de abismo. É isso que o perdão de pecados faz. Ele rompe com as cadeias do desespero, da angústia, não é? Da culpa, do remorso, e levam o desespero para longe e nos trazem de volta à superfície para a esperança diante de Deus. A esperança compassiva, o Senhor, que tem bom ânimo, e nos diz também: tem bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, por isso, antes de buscar cura física, antes de buscar qualquer solução mais prática para a nossa aflição, para a nossa angústia, para o nosso desespero, nós precisamos o tempo todo buscar esse perdão diante de Deus. Porque os nossos pecados são sempre a causa primeira de todos os tipos de sofrimento que nos afetam. E por essa razão, a expectativa de quem ora não deve se deter tanto no problema, mas na solução que pode vir da parte de Deus, não é? Porque o peso do pecado não é maior do que o peso da graça e da bondade do Senhor. E a mão poderosa de Deus pode nos tirar de qualquer circunstância onde nós estejamos nos sentindo aprisionados por esse abismo existencial.
Então, ele diz, Senhor, eu aguardo a Tua palavra, eu aguardo a Tua direção, eu espero na Tua palavra, como o Salmo 119, não é, que é um salmo todo voltado para a palavra de Deus, onde a expectativa pela palavra de Deus é sempre a maior expectativa, porque quando Deus fala, as coisas se transformam. Não é? Como José no Egito, o próprio faraó deu a ele um nome que significa o quê? Quando Deus fala, ele vive. Não é? Não é extraordinário que um rei pagão tenha dado esse nome egípcio para José? Deus fala e ele vive. Não é isso que acontece conosco, irmãos? Deus fala e nós vivemos, porque nós vivemos na sua palavra. Amém? Então, só o Senhor é fonte de esperança. Só Ele deve ser a causa do nosso anseio, da fome da nossa alma, do nosso coração. Por isso o salmista vai ilustrar essa expectativa pela resposta do Senhor, não é, como uma espera ansiosa de um guarda que está ali trabalhando a noite inteira e ele espera que chegue amanhã para que ele possa ser rendido na sua função e volte para sua casa para descansar. Então, por isso ele afirma isso 2 vezes no refrão, né? Mas, enfim, nós vamos chegando agora para a parte final da nossa reflexão aqui, e tudo que nós temos visto até aqui, irmãos, ilustra a situação do salmista. Ele está vivendo num momento extremo da sua vida, mas ele precisa permanecer confiante no Senhor. E essa sua relação com Deus precisa ser algo contínuo, constante, mentalmente concentrado, devotado, piedoso e sedento. A espera de quem ora é assim, é uma espera diligente, uma espera perseverante e confiante. Então, eu fico pensando nessa nossa geração que desaprendeu a orar, porque desaprendeu a esperar. Nós somos muito facilmente, né, demovidos da nossa posição de espera por qualquer ventinho de uma solução mais rápida que se apresente, mesmo sabendo que aquilo não vem de Deus. Isso aconteceu com Abraão, quando eles providenciaram o Ismael para tentar resolver a necessidade que tinham, mas Ismael não veio de Deus, Isaac veio de Deus, no tempo de Deus. Então nós somos muito facilmente dominados por esse senso de urgência que essa sociedade impõe a nós, muito mais do que nos tempos de Abraão, e por isso convém que a gente atente para a forma como o Salmo termina, né, versículos 7 e 8, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele temos ampla redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Então, nesse último par de versos, nós vamos observar que o coração do salmista vai mudando enquanto ele ora, e de um homem desesperado, angustiado no princípio, nós vemos agora uma pessoa confiante no socorro de Deus, a ponto de ele aconselhar o seu próprio povo, a assembleia, a se juntar a ele nessa expressão de confiança e a esperar em Deus. Então, eu digo para você, meu irmão, minha irmã, a maior mensagem que o Natal traz para nós é essa mensagem de esperança. Nos faz entender que nós podemos e devemos sempre esperar em Deus, porque o Senhor sempre tem a solução devida e justa para cada necessidade. Quem poderia imaginar que na plenitude dos tempos, como o apóstolo Paulo diz em Gálatas 4, Deus iria enviar o seu próprio Filho ao mundo para trazer a solução definitiva para todos os problemas da humanidade. Meus irmãos, não devemos nos enganar, porque a tecnologia não trará a solução para todos os nossos problemas. Existe uma grande expectativa hoje, na ciência médica, que com o avanço da tecnologia, muito rápida, o Vale do Silício traga para nós a solução definitiva para todos os nossos problemas. Não teremos mais doenças, nem dores, nem aflições, porque as máquinas, a tecnologia vai resolver os nossos problemas.
Vamos poder criar órgãos novos, né, com impressora 3D, e todo mundo que precisar de um transplante vai ter o órgão disponível para ele, claro, desde que ele possa pagar aqueles milhares de dólares, né, por esse órgão, e assim o mundo viverá num perfeito paraíso, financiado pela tecnologia. Irmãos, isso é utopia. Porque mesmo que pudéssemos chegar a isso, antes de chegarmos, nós já teremos destruído esse mundo bom que Deus criou. Mas Deus não vai permitir isso, porque Ele nunca desistiu do seu mundo bom. Esse mundo é dele, foi criado para a sua glória e para a sua honra, e desde o Éden, Ele vem trabalhando para resgatar este mundo. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, que a própria natureza geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus, para que ela também seja redimida, ou seja, Deus vai redimir o seu mundo bom que Ele fez para a sua glória. A solução não está no Vale do Silício, a solução está no Vale de Oração, a solução está no Vale dos Joelhos, ali quando nós buscamos a graça e a misericórdia do Senhor, porque essa sim é infalível e ela é poderosa para trazer solução para os problemas mais difíceis que nós podemos ter e enfrentar. E se nós analisarmos esse texto com atenção, nós veremos aqui quase que uma oração pregada, ou seja, é uma oração e ao mesmo tempo uma pregação, né? E a ênfase geral seria a confiança na misericórdia do Senhor. Esse Deus, por seus atributos divinos, Ele tem todo o direito de julgar o homem, de considerá-lo culpado. Porém, por causa da sua graça, o seu prazer é perdoar e não condenar. E é por isso, irmãos, que Jesus Cristo veio ao mundo. É por isso que nós celebramos o Natal, porque Deus não desistiu de resgatar a sua criação. Deus não desistiu de nos resgatar. Ele não desistiu de nós, de nos ter perto de si. Por isso, Ele envia o Seu Filho para nos levar de volta para a Sua presença. Então, é esse Deus que redime Israel de todas as suas iniquidades. O Senhor é a única fonte de perdão e graça. Não existe autojustificação, ninguém pode se salvar e nem alcançar um estágio espiritual que o leve à perfeição ou a qualquer mérito perante Deus. Né? Nós podemos ficar ajoelhados debaixo de uma árvore a nossa vida inteira em posição de lótus, tentando alcançar um nível espiritual mais elevado que nós nunca vamos conseguir. Porque é Deus que faz isso, irmãos. É o seu Espírito agindo no nosso interior, que nos tira do abismo e nos leva para a presença de Deus. Então, a misericórdia do Senhor sempre é a única causa de não sermos consumidos. E eu aqui concluo, pensando em Romanos 7, onde o apóstolo Paulo descreve o abismo profundo em que se encontra o ser humano natural. Por essa razão, Lutero costumava dizer que este Salmo 130 era um salmo paulino, porque ele tem tudo a ver com o que Paulo vai dizer em Romanos 7. E quando nós lemos ali a condição miserável em que o homem sem Cristo se encontra, nós sentimos uma pontinha de desespero. Mas então o apóstolo Paulo no final conclui dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele mesmo responde: mas graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por meio de quem temos vida na presença de Deus. Então, o nosso Deus é um Deus criador e atento a todas as nossas situações e circunstâncias na vida, inclusive quando nós estamos nessas situações limite mais extremas, Ele sempre traz uma direção, uma solução na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Nós nascemos em inimizade com Deus e uns com os outros, vivemos como escravos do pecado, sofremos de várias formas diferentes dessa consequência do abismo que o pecado abriu e separou o ser humano de Deus. Vivemos num mundo destinados ao sofrimento, à luta, à angústia, à tristeza. Mas então o que Deus faz?
Ele envia o seu Filho amado a este mundo, a esse abismo mais profundo, como nós falamos hoje pela manhã. Isso é descrito em Filipenses capítulo 2, versículo 5, quando Paulo diz que Cristo deixou a sua glória e veio viver a nossa humanidade aqui. Então não tem sofrimento que nós soframos que ele não tenha sofrido. Não tem dor que nós sintamos que ele não tenha sentido. Não tem nenhuma angústia ou tristeza que nós possamos experimentar que ele não tenha experimentado. Mas ele perseverou e foi fiel até o fim, coisa que nós não conseguimos ser, para que ele pudesse nos representar perante Deus. Então tenha certeza que neste momento Cristo está intercedendo por nós na presença do Pai. E em todos os momentos difíceis que nós vivemos, Ele sempre está onde sempre esteve, fazendo o que sempre fez, intercedendo por nós. Então, irmãos, essa é uma razão mais que suficiente para nós celebrarmos o Natal com muita alegria, com muita confiança. E quando nós olhamos para o que está por vir, devemos seguir ali o conselho do autor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. O que será no nosso futuro, não sabemos. Não sabemos o que está reservado para nós. O que sabemos é que o nosso Deus, Ele sempre continuará sendo o mesmo Deus, porque Ele é imutável. Quando João está naquela situação terrível na ilha de Patmos, vendo o mundo afligido, por aquela tríade do mal, o anticristo, o dragão e a besta, onde ele vê toda uma situação onde a igreja sofre, perseguida, quando tudo parece sem esperança, ele se lembra de que a primeira visão que ele teve foi a visão de Deus sentado no trono. Deus está sempre assentado no trono, ou seja, Ele sempre tem o governo de tudo nas suas mãos e o controle de todas as coisas diante de si. Então, a título de aplicação para a gente orar, eu quero deixar essa palavra com você como uma palavra de esperança, um convite à esperança nesse tempo de Natal. Meus irmãos, não importa como o nosso Natal, como nós vamos celebrar o nosso Natal. Se com muito, se com pouco. Infelizmente, o consumismo do sistema muitas vezes nos faz sentirmos tristes quando o nosso Natal vai ser celebrado com pouco. Mas, meus irmãos, a única coisa que nós precisamos para nos alegrar no Natal é saber que Cristo veio. Esse é o motivo da nossa celebração. Se nós tivermos ali um franguinho assado ou tivermos um pernil, que diferença faz? O mais importante para nós não é o que comemos, o mais importante para nós é o que recebemos de Deus, esse presente maravilhoso de Ele ter enviado o Seu Filho ao mundo para nos conduzir à salvação, para resgatar a nossa relação com Deus que havia sido perdida e para nos dar uma vida nova na presença desse Deus de bondade, de amor e de cuidado. Então, ao mesmo tempo que nós olhamos para a manjedoura, nós também olhamos para a cruz. Ao mesmo tempo que olhamos para a cruz, nós olhamos para o túmulo vazio. Ao mesmo tempo que olhamos para o túmulo vazio, nós olhamos para o céu, porque o Filho de Deus em breve virá para julgar os vivos e os mortos. E então Ele vai consumar esta obra gloriosa que foi iniciada não no dia em que Ele veio a este mundo, mas desde que o homem pecou, Deus iniciou toda essa obra de restauração. E Ele, Cristo, veio, e quando Ele diz, está consumado, isso significa que tudo que deveria ser feito, foi feito. Então, nós temos plena segurança e garantia na salvação que recebemos dEle. Que seja esse o motivo da celebração do seu Natal, e que o Senhor possa lhe conceder como grande presente desse tempo, a renovação da esperança e da confiança no seu coração. Irmãos, seja o que for, venha o que vier,
o Senhor está conosco. Amém? É nisso que nós esperamos, é nisso que nós descansamos. Curva a sua cabeça, vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu cuidado, em permitir que nós pudéssemos estar aqui mais uma vez. Eu te agradeço pelos meus irmãos que deixaram seus lares, ó Deus, na véspera de Natal, se deslocaram até aqui, Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor possa recompensá-los com a tua graça, que o Senhor possa recompensá-los, ó Deus, com a tua misericórdia, que o Senhor derrame sobre eles porção dobrada do teu Espírito e que todos sejam, ó Deus, visitados por um novo sopro da tua presença em seus corações, a fim de que a esperança seja renovada, a fim de que a confiança seja renovada, que este seja o grande presente de Natal da parte do Senhor para todos nós, ó Deus, porque, Pai, nós não precisamos, ó Deus, da maior parte das coisas que nos são oferecidas pelo sistema deste mundo para vivermos uma vida alegre, feliz e confiante neste mundo. O que nós precisamos, ó Deus, só pode vir do Senhor. Então, Pai amado, ajuda-nos para que o nosso coração seja renovado e fortalecido na esperança, na fé e na confiança, ó Deus, nos atos, nas palavras, ó Deus, e nos propósitos do Senhor para cada um de nós. Nós entregamos agora as nossas vidas em Tuas mãos, que o Senhor possa nos ajudar e nos tirar, Senhor, dos abismos da vida, para nos trazer de volta à superfície, onde mais uma vez nós vamos respirar, Senhor, o hálito da liberdade e vamos louvar e exaltar o nome do Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, e entregamos os desafios, as lutas e também as tribulações, ó Pai, que nós temos vivido durante todo esse ano, com gratidão, porque o Senhor nos livrou, o Senhor nos guardou, o Senhor trouxe solução para cada um desses problemas e para cada uma dessas lutas, e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então podemos dizer, Ebenezer, Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou, que o teu nome seja glorificado. Nós te adoramos por mais um Natal, por mais uma oportunidade que temos de celebrar, ó Deus, esta grande obra, esta notícia maravilhosa, que o Filho de Deus veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Nós te louvamos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém.